A língua inglesa nasceu quando tribos germânicas, anglos, saxões e jutos, cruzaram o Mar do Norte e chegaram à Bretanha no século V. Eles trouxeram dialetos germânicos ocidentais, que se misturaram e deram origem ao inglês antigo, também chamado anglo-saxão. O inglês antigo tinha vocabulário germânico, gramática cheia de declinações e verbos bem conjugados. Era uma língua de muitas variações regionais, mas formou a base do inglês moderno. Apesar de distante do inglês atual, textos como Beowulf mostram a riqueza e complexidade dessa língua antiga. O isolamento da Bretanha permitiu que o inglês antigo se desenvolvesse, mas logo novas influências chegariam. A partir do final do século VIII, e com mais força durante o século IX, invasores vikings da Escandinávia começaram a atacar e, depois, a se fixar em grandes partes da Inglaterra, principalmente no norte e leste, uma área que ficou conhecida como Danelaw. Esses recém-chegados falavam nórdico antigo, outra língua germânica, só que do ramo germânico do norte. Por causa das raízes germânicas em comum, o inglês antigo e o nórdico antigo tinham muitas semelhanças no vocabulário básico e na estrutura. Esse parentesco linguístico facilitou uma certa compreensão mútua e, o mais importante, a pegação de palavras emprestadas. Os vikings não trouxeram só espadas e navios compridos, eles trouxeram suas palavras e costumes gramaticais também. O contato prolongado e a mistura entre anglo-saxões e vikings levaram a uma troca linguística bem grande. O nórdico antigo contribuiu com muitas palavras comuns para o inglês, muitas vezes substituindo ou convivendo com as palavras equivalentes do inglês antigo. Palavras como sky, céu, skin, pele, skull, crânio, leg, perna, knife, faca, take, pegar, give, dar, e pronomes como they, them e their são todas de origem nórdica. O curioso é que essa influência também levou a uma certa simplificação gramatical. Por exemplo, as terminações complicadas do inglês antigo começaram a se desgastar, em parte pela necessidade de comunicação entre falantes de duas línguas próximas, mas diferentes. Um processo que deu uma amaciada em algumas das complexidades gramaticais. Aí, em 1066, um evento crucial mudou o cenário político, cultural e linguístico da Inglaterra: a conquista normanda. Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, derrotou o rei Haroldo na Batalha de Hastings e estabeleceu uma nova aristocracia que falava francês. Pelos 300 anos seguintes, o francês normando e depois o francês parisiense virou a língua do poder, da administração, da lei e da alta cultura na Inglaterra. O latim continuou importante na igreja e nos meios acadêmicos, mas o inglês, a língua do povão, foi rebaixado, embora continuasse sendo falado pela grande maioria da população, o que garantiu sua sobrevivência e, mais tarde, seu renascimento. Gap 2is. O impacto do francês no vocabulário inglês foi gigantesco e transformador. Milhares de palavras francesas entraram de roldão no inglês, principalmente em áreas como governo. Por exemplo, Parliament, Majesty e Sovereign. Direito com palavras como Judge, Jury, Attorney e Felony. Militar com Army, Soldier, Battle e Officer. Moda com Gown, Robe e Button. E culinária com palavras como Beef, Pork, Venison e Sauce. Essa enxurrada não substituiu totalmente as palavras do inglês antigo, mas muitas vezes criou um vocabulário mais rico, com várias opções. Por exemplo, temos o kingly, do inglês antigo, junto com royal e regal, derivados do francês, cada um com um toque um pouquinho diferente, enriquecendo a capacidade de expressão da língua. Depois da conquista normanda, o inglês aos poucos começou a recuperar seu espaço. Lá pelo século XIV, o inglês já era cada vez mais usado na literatura e até em documentos oficiais, marcando o período do inglês médio.
Geoffrey Chaucer, escrevendo no dialeto de Londres, mostrou de forma brilhante o potencial literário dessa língua em evolução. Só que o inglês médio tinha muita variação regional na escrita, na pronúncia e na gramática. Não existia um jeito único, certinho, de escrever ou falar inglês. Essa diversidade, apesar de ser super rica, dificultava a comunicação mais ampla e o desenvolvimento de uma tradição literária nacional, mostrando que precisava rolar uma padronização. Um empurrãozão para a padronização do inglês foi a chegada da prensa tipográfica na Inglaterra, trazida por William Caxton em 1476. Caxton encarou um problemão. Qual dialeto do inglês ele deveria usar nos seus livros impressos? Ele acabou escolhendo principalmente o dialeto de Londres e das East Midlands, que já era influente por causa da sua ligação com o comércio, o governo e as universidades de Oxford e Cambridge. As decisões do Caxton e de outros pioneiros da impressão tiveram um impacto profundo e duradouro. Os materiais impressos circulavam muito mais que os manuscritos, e aos poucos foram fixando a ortografia e as formas gramaticais, promovendo uma versão mais uniforme da língua pelo país. O Renascimento, que chegou na Inglaterra mais tarde do que na Europa continental, trouxe um interesse renovado pelas línguas clássicas e um baita florescimento da literatura inglesa. Nenhuma figura é mais icônica nesse desabrochar linguístico do que William Shakespeare. Escrevendo no final do século XVI e início do XVII, durante a transição do inglês médio para o inglês moderno inicial, a genialidade de Shakespeare não estava só na sua habilidade dramática, mas também no seu uso magistral da língua. Ele tinha um vocabulário gigantesco e não tinha medo de inventar palavras novas ou adaptar as que já existiam. Frases e expressões criadas por Shakespeare, tipo break the ice, quebrar o gelo, all that glisters is not gold, nem tudo que reluz é ouro, e wild goose chase, uma busca inútil, tipo procurar pelo em ovo, ficaram gravadas no inglês do dia a dia. Junto com Shakespeare, outra obra monumental que moldou o inglês moderno inicial foi a Bíblia King James, publicada em 1611. Os tradutores buscaram um estilo elegante, mas acessível, e o trabalho dele se tornou mega influente. Por séculos, foi o livro mais lido no mundo de língua inglesa. Sua linguagem, assim como a de Shakespeare, contribuiu horrores para o acervo comum de expressões idiomáticas do inglês, ajudando a estabilizar e enriquecer ainda mais a língua. A influência combinada da prensa, de gigantes literários como Shakespeare e de textos de peso como a Bíblia King James, empurrou o inglês para uma maior uniformidade e estabeleceu uma herança literária riquíssima. O período de mais ou menos 1500 a 1800 viu o inglês moderno inicial se transformar no que a gente reconhece como inglês moderno. Uma das mudanças fonéticas mais importantes dessa época foi a grande mudança vocálica, uma série de alterações na pronúncia das vogais longas, que rolou ao longo de vários séculos. Essa mudança é um dos principais motivos pelos quais a escrita de muitas palavras em inglês não bate mais direitinho com a pronúncia. Por exemplo, a palavra name, nome, antigamente era pronunciada mais como narm-u. Enquanto a escrita ia ficando mais padronizada por causa da impressão, a pronúncia continuava evoluindo, criando algumas das esquisitices típicas da ortografia inglesa de hoje. A expansão do Império Britânico, começando no século XVII e chegando ao auge nos séculos XIX e início do XX, teve um papel fundamental em espalhar a língua inglesa pelo mundo todo. O inglês foi levado para a América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Índia, partes da África e muitas outras regiões. Em alguns lugares, virou a língua dominante, enquanto em outros, conviveu com as línguas nativas, muitas vezes se tornando a língua da administração, da educação e do comércio. Essa disseminação global levou ao desenvolvimento de inúmeras variedades regionais do inglês,
cada uma com suas características únicas e adaptações de vocabulário que refletem as culturas e os ambientes locais. Nos séculos 20 e 21, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos Estados Unidos como superpotência global consolidou ainda mais a posição do inglês como língua franca internacional. A influência econômica, política, tecnológica e cultural americana, através de filmes, música, televisão e internet, impulsionou o inglês a um alcance global sem precedentes. Pensa só, de Hollywood até o funk ostentação, o inglês está lá. Gap, 2 E's. Hoje, é a principal língua dos negócios internacionais, da ciência, da aviação, da diplomacia e da cultura pop. Milhões de pessoas no mundo todo aprendem inglês como segunda língua, reconhecendo sua importância para a comunicação e para ter mais oportunidades num mundo cada vez mais conectado, uma prova da sua capacidade de adaptação. A língua inglesa de hoje é uma rica colcha de retalhos, tecida com muitos fios. Começou como um conjunto de dialetos germânicos falados por colonos anglo-saxões. Depois, foi profundamente alterada pelo nórdico antigo dos vikings e pelo francês normando dos conquistadores. A prensa tipográfica e figuras literárias como Shakespeare ajudaram a padronizá-la e a expandir seu poder de expressão. Finalmente, eventos históricos, incluindo a expansão colonial e a globalização, a transformaram numa língua verdadeiramente global. O inglês continua evoluindo, absorvendo palavras novas e se adaptando a novos contextos. Um testemunho vivo de séculos de contato cultural e transformação histórica, sempre se reinventando, tipo um camaleão.